sejam todos muito bem-vindos ao podcast Simpol SC. Meu nome é Clara Quintino e hoje eu tenho a honra de apresentar o primeiro episódio desse programa que nasceu com um intuito muito claro: valorizar, fortalecer e dar voz a quem constrói todos os dias a Polícia Civil de Santa Catarina. E para começar, para essa estreia, hoje nós viemos falar sobre um tema muito importante, o mês da mulher, sobre ser mulher na Polícia Civil. E para esse bate-papo de hoje, eu tenho ao meu lado 3 mulheres policiais incríveis, cada uma com as suas funções dentro da instituição, mas todas elas compartilham de algo muito maior: a força, a determinação e as múltiplas funções que as mulheres têm dentro e fora da Polícia Civil. Eu tenho ao meu lado, então, a delegada Ana Silvia Serrano, a escrivã Ana Lúcia Peixoto e a agente Cláudia Mileski Couto. Para começar, eu queria voltar um pouquinho no tempo e perguntar para cada uma de vocês o que levou vocês a escolherem a Polícia Civil. Foi um sonho? Foi algo que surgiu no meio do caminho? Como que foi? Bom, a minha escolha foi um pouco atípica. Eu estava fazendo a faculdade de Direito, já tinha feito estágios no Judiciário e não estava satisfeita com a minha escolha. Eu percebia que aquilo, na minha visão, não era fazer justiça, não era atuar diretamente, Então, eu pensei, eu vou fazer outra faculdade. E nesse meio tempo surgiu o concurso da polícia como agente, eu escolhi o cargo de escrevente na época, em 2006, pensando em ter uma profissão estável para que eu pudesse depois escolher com mais calma algo para fazer. Então ele veio meio ao acaso. E no terceiro, quarto dia de Acadepol, simplesmente eu me apaixonei pela academia, pela função, e ali eu decidi continuar o direito e ser delegada, Então eu me apaixonei pela profissão quando eu já estava nela. Já estava lá dentro. Eu teve influência do meu pai, que é delegado de polícia, nem poderia deixar de ser admiração por ele, pela carreira da Polícia Civil. E depois que eu ingressei na Polícia Civil, aí é paixão, Polícia Civil é uma paixão. Então, depois que está lá dentro, a gente se apaixona cada vez mais. Eu tenho muito orgulho da trajetória que eu fiz dentro da polícia e ainda estou, de certa forma, e é isso. Ai, que lindo. E Cláudia, como que foi pra ti? Quando tu ingressou, era um sonho já? Era um sonho. Eu era concursada no Rio Grande do Sul como técnica em necrópsia e trabalhei 2 anos lá no necrotério e vi o concurso aqui para comissário de polícia. E como lá o necrotério é dentro do Palácio da Polícia, eu vi a movimentação dos policiais e eu disse, é isso aqui que eu quero para mim. Dei o concurso aqui, passei. É um concurso difícil para mulheres, Eram 30 vagas para comissário e nossa turma tinha 3 mulheres somente. Pedi exoneração e em 88 eu ingressei na academia aqui. Em 88, legal. E quando tu ingressou, como que era o cenário, aproveitando que a gente está falando desse tema sobre ser mulher na Polícia Civil, como que era o cenário naquela época para as mulheres na Polícia Civil? Tu entende que era diferente do que é hoje? Muito diferente. Principalmente para quem queria trabalhar no plantão ou na investigação como eu. Poucas mulheres, poucos recursos. E quando eu cheguei na delegacia, depois do curso da Academia de Polícia, eu não fui recepcionada como uma comissária de polícia. Eu fui recepcionada para assumir um cartório. Tanto é que 2 delegados, tu vai pro cartório. Eu disse, eu não dou para ser escrivão. Aí um olhou pro outro e falou, brincando assim, em tom irônico, tá vendo? Ela não dá para escrivão. Ali eu senti que seria uma guerra, mas eu não levei isso pro lado do mal. Eu levei para... Me deu força para mostrar, eu vou mostrar que eu sou competente como mulher e vou levar isso adiante. Te inspirou ainda mais, Mais ainda. Porque eu acho que a gente entende, hoje em dia ainda tem muito disso. Às vezes a gente quer demonstrar um trabalho, a gente tem que se esforçar às vezes 2, 3, 4, 5 vezes mais para comprovar o porquê que a gente entende daquilo ali, o porquê que a gente é capaz, Então é uma situação que melhorou muito ao longo do tempo, mas a gente sabe que ainda acontece, E ao longo da trajetória, vocês sentiram que a Polícia Civil mudou algo dentro de vocês, despertou algo? Muito, A Polícia Civil, na trajetória que eu
eu fiz a minha trajetória basicamente no Recursos Humanos, né? Os 3 primeiros anos foi em delegacia, depois foi no Recursos Humanos. E ali a gente se depara com os policiais de todo o estado, as necessidades, as glórias, enfim, os desafios, e não deixa de estar atendendo a ponta, não deixa de estar lá auxiliando quem está ali na delegacia, né? O nosso trabalho também é policial civil, né? Mesmo estando numa área administrativa, né? Mas ali nossa função também é essa, né? Eu não deixo de ser policial civil porque eu estou no RH, né? Eu sou policial civil. E é um trabalho muito importante, né? É um trabalho que tu vai estar lidando ali com todos os tipos de pessoas, né? De necessidades diferentes, então, de dificuldades, né? E de glórias também, quando é promovido. Ai, que antigamente, né? Hoje a promoção tá bem melhor, mas antigamente quando era promovido, ai, que coisa boa, né? Então participa de todas as etapas, né? Desde a hora que ingressa até na hora que aposenta. Essa ideia, né, de servir ao público interno não era uma ideia que tinha passado nunca na minha cabeça quando me tornei delegada. Eu queria investigar, eu queria ir pra rua, e também fiz um pouco tempo de delegacia perto do restante da minha carreira, né? Mas estar dentro de uma gestão de pessoas, né, que eu também trabalhei no RH da Polícia Civil, faz com que a gente tenha que se apropriar de temas que a gente nunca trabalhou. Exatamente. Principalmente trabalhar um pouco mais a questão da empatia, a questão de conhecer mais ainda cada função, cada unidade, porque não é o policial que faz plantão em Florianópolis, não é o mesmo que faz em Chapecó. A realidade de um escrivão no Planalto é diferente de um escrivão de Blumenau. Então, assim, você ter a capacidade, o coração aberto para compreender todas essas realidades, para conseguir deixar de lado aquela dureza que a gente é formado para ser policial. Exatamente. E ser um pouco mais coração, ser um pouco mais empático, muitas vezes nos leva, inclusive, ao adoecimento por querer fazer mais, né, Ana? Fazer mais. E às vezes é tão difícil, né? A gente conseguir fazer o que a gente gostaria de fazer para atender, para alcançar, para deixar aquela pessoa, aquele policial, né, atendido na sua necessidade, que nem sempre é rápido e nem sempre é possível atender em tudo, completamente, né? Sim, tem a legislação, tem algumas burocracias, né? Burocracias, A delegada Ana comentou agora essa questão da dureza, né? Que o policial civil, muitas vezes, ele é formado para ser duro. E tem muitas questões de sentimentos, principalmente, que elas são muito vinculadas às mulheres, né? Porque a mulher é mais sensível, porque a mulher é mais empática. E, de fato, a gente sabe que essas qualidades são muito atribuídas, mas é algo que não precisa ser só da parte da mulher, né? Se todo policial civil, se todas as pessoas, no geral, tivessem um pouquinho mais desse sentimento, dessas emoções que muitas vezes são vinculadas somente à mulher, eu acho que tudo se tornaria mais leve, né? Tudo se tornaria mais prático. Essa questão de a gente conseguir ajudar o próximo, conseguir ter essa empatia com o outro, né? É que essa dureza, eu já trabalhei também em setor de gestão de pessoas, essa dureza num plantão, numa investigação, ela se faz necessária às vezes. Sim. Não pode nos tirar a inteligência e a técnica, mas tem que nos tirar aquela emoção. Tu chega no local de homicídio, no corpo já em putrefação, a família ali, tu tem que... Precisa ter isso. Às vezes não é um ponto negativo, é um ponto positivo e necessário. Até para a própria saúde do policial, né? Hoje trabalhar, a maioria das delegacias da mulher e agora também com as delegacias da criança e adolescente, são muitas mulheres que trabalham nessas unidades, mas mulheres que são mães, mulheres que são avós, e elas têm que fazer um inquérito de um pedófilo, de um abuso sexual. E aí? Como é que passa por cima do teu, né? Não, essa dureza. Tem que endurecer, tem que endurecer, tem que criar um pouco de escudo para não adoecer, né? Sim. Exatamente. E ao longo de toda essa trajetória, voltando lá para o início da carreira, teve algum desafio que vocês tiveram que passar, assim, principalmente nesse lado, como foi comentado agora, assim, de deixar um pouquinho de lado a tua experiência, às vezes, pessoal, vestir essa capa, enfrentar? Tem algo que vocês lembrem, assim, que foi difícil de lidar e vocês conseguiram passar por cima, conseguiram superar?
Foi o fato de ter poucas mulheres na delegacia. E ter uma só mulher em todas as equipes de plantão, que era eu. E aí eu tinha que trabalhar 3 vezes mais do que um homem para provar que eu tinha a mesma capacidade que ele. Mas não foi algo assim, como eu comentei antes, eu vou fazer porque eu sou mulher, eu sou feminista. Não, era a minha capacidade. A Cláudia era assim. A Cláudia mulher era assim. Eu não competia com o homem, né? Mas eles não viam isso. Eles, ela tá querendo se aparecer, porque não sei o quê. Foi difícil. Foi bem difícil. Não sei pra vocês, porque quase da minha época. Eu não consigo identificar um desafio assim pontual, né? Eu acho que a gente é desafiado todos os dias e eu adoro ser desafiada todos os dias. Adoramos. Foi com os desafios que a gente conseguir, né? A gente alcançar, a gente superar e a gente progredir. Então, os desafios que apareceram na minha carreira, para mim, foram todos construtivos. Serviram de combustível. Serviram de combustível. Até hoje. Eu sou aposentada, eu sou CETISP, agora fui recentemente nomeada num cargo de assessoria no gabinete do secretário. Então, para tudo isso, eu tive que superar alguns desafios. E eu adoro. Eu gosto de coisa nova, eu gosto de coisa difícil. Por isso que eles dizem que é a cachaça que está no nosso sangue. Não sai. Por isso é a cachaça. É isso aí. Mas a própria gestão, né, Ana, tem uma carência muito grande de mulheres na liderança. Tem. Porque não é fácil assumir posições de liderança. Isso não é só culpa do machismo, necessariamente, mas até dos próprios das próprias escolhas que as mulheres fazem, tem que fazer, né, na sua vida pessoal, abdicar para conseguir ter papéis de liderança. Então isso é um desafio, um dos desafios maiores que eu enfrentei nesse período maior que eu estive, por exemplo, dentro da gestão, foi ter outras mulheres ali que têm um pensamento, precisa ter um pensamento diferenciado em relação a todo o efetivo, né? Não só as mulheres. E eu passei por mais situações de preconceito quando estava na gestão do que quando eu estava lá no COP fazendo intervenção dentro de um presídio, por exemplo. Os meus colegas tinham a mesma confiança que eu tinha neles, não tive problemas de assédio, não tive problemas de deslegitimação do meu trabalho quando eu estava lá no operacional. Agora, quando eu estava na gestão, né? Eu tive várias situações de ter que me posicionar sem parecer ser a louca, sem parecer ser histérica, sem parecer, né? Se você se exalta um pouco numa reunião, alguém faz uma piadinha e todo mundo ri, do tipo, deixa ela aí que hoje ela deve estar na TPM, e aí fica todo mundo rindo, descontrai. Isso não foram coisas que eu escutei quando eu estava dentro de uma viatura. Agora, quando tu assume um cargo de liderança, quando tu se posiciona e ocupa o teu lugar, tu é o tempo inteiro duvidada, né? Então tu precisa se desdobrar muito mais pra provar aquilo que tu é. Tu sabe que tu é capaz, porque tu faz com a mesma competência de qualquer outra pessoa ali, então... E às vezes essa dúvida e essa deslegitimação vem inclusive de outras mulheres que estão ali, porque também tiveram suas dificuldades para estar naquela posição, naquele papel. Exatamente. E aí vão te colocar à prova, porque querendo ou não, se você chegou até ali como ela chegou, você tem que honrar aquele papel. Então vão te colocar à prova muito mais até do que homens. Né? Várias vezes homens saíram em minha defesa e mulheres se calaram. E te criticar exatamente mais que homens. Essa comparação, né? Desacreditar descredibilizar. Alguma decisão, alguma atitude, às vezes vem da própria mulher, né? Nós somos duras com nós mesmos. Exatamente. Essa exigência vem da gente mesmo. Eu sou exigente comigo. A gente se cobra, né? Eu sou mais exigente comigo do que com qualquer outra pessoa. Né? Então, aí que... Eu acho que surge dessa sensação de eu não posso falhar. Né? Todo mundo tá aqui acreditando em mim. E isso muito, às vezes, questões muito internas, muito que vem de antes, né? Vem de outras gerações. Eu não posso decepcionar porque eu demorei muito pra chegar nesse lugar. Então eu não posso falhar. Essa conquista não foi fácil. Não foi fácil. Né? Então agora eu tenho que honrar, eu tenho que dar o melhor do meu melhor. Eu não posso falhar, eu não admito que eu falho. Então... E essa autocobrança, ela acaba acumulando porque a gente sabe que a mulher, ela tem múltiplas funções, né?
Então, é a carreira, é a parte familiar, é a parte pessoal. Então, como que tu vai conciliar tudo isso? Inclusive, Cláudia, você é mãe, você tem 2 filhas mulheres também, né? Como que é passar para elas, prepará-las para o mundo, né? Principalmente sendo policial civil, sendo, né? Tendo esse cargo. A Polícia Civil ajudou muito na criação das minhas filhas. O pai delas é policial civil também, aposentado. Então, desde criança, elas viveram em delegacias. Quantas greves nós fizemos? Elas tinham 2, 3, 4 anos e iam conosco para a delegacia, dormiam lá, tomavam uma madeira lá. Então, elas cresceram nisso. E dentro desse meio, elas conseguiram eu consegui passar responsabilidades para elas, porque elas viram o lado ruim da coisa. Quando os regimentos penais da sociedade não são cumpridos, o que acontece? Então isso ajudou muito na criação delas. Fora a polícia, porque hoje eu sou aposentada, mas trabalho no CETISP, na Delegacia de Furto e Roubo de Veículos da DEIC. Eu consigo conciliar a minha vida policial e a minha vida na sociedade. Eu sou protetora de animais em São José, nós temos mais de 100 gatos, então eu faço rifa, eu vendo, eu peço dinheiro e eu consigo fazer tudo, porque a polícia me deu essa possibilidade, me deu essa oportunidade de criar minhas filhas, ter a minha vida pessoal. Lá no começo, como eu não tinha base nenhuma quando eu entrei na polícia, eu não conseguia. Eu me perdi no começo. Com o tempo, depois, né, com a experiência, depois veio o setor das psicólogas policiais, que faziam os cursos, aí eu fui conseguindo, não, esse cantinho é para isso, esse canto, cada assunto, aí eu fui conseguindo com o tempo. Demorou, foi difícil, mas eu consegui. Mas ainda hoje a gente desdobra o dia, acho que tem 24 horas, a gente faz ele... Coisas de mulher. Coisas de mulher, né? Dá conta de 1001 funções. Coisas de mulher. Como tu falou, a questão das psicólogas também, né? Quando entraram, a gente sabe a importância que tem a questão mental, né? A gente tá com a saúde mental em dia, porque senão a gente não consegue lidar com tudo isso, né? Então, a gente precisa estar muito fortalecida mentalmente para poder dar conta de tudo, né? Carreira, vida pessoal, conciliar tudo isso. E hoje a gente vem entrando uma nova geração, né? Cada vez mais fortalecida, cada vez mais consciente quanto a isso. Como que vocês enxergam essa nova geração de mulheres policiais civis, principalmente, que estão ingressando agora? Vocês imaginam que daqui a 20, 30, 50 anos vai ser um cenário muito diferente do que é hoje? Vai ser totalmente diferente. Eu vejo a pessoal que está entrando agora, as mulheres, homens, mulheres, mas nós estamos falando de mulheres, muito mais fortes, eu acho. Elas muito fortes, muito fortalecidas, que eu acho que também vem da própria criação, né? Porque a minha mãe, ela criou a gente pra gente ser uma boa esposa, ser mãe, né? Dentro do mundinho dela ali, que ela também foi criada, ela queria isso da gente. Embora ela dizia assim, vocês têm que ser independente, vocês têm que trabalhar e ser independente, não vai ser como eu, né? Então, eu vejo que as mulheres hoje que estão ingressando, elas têm já vêm com isso, já é do natural delas, e elas são mais fortes, são mais empoderadas. Eu vejo muita diferença das mulheres da minha geração, ou da geração da minha mãe, da minha, e para a geração que está entrando agora, de 20, 30 anos, assim, eu acho maravilhoso. Mas isso que a Cláudia falou é importante, graças às que vieram antes, né? Se não tivesse lá uma doutora Lúcia que começou sendo a primeira delegada, não tinha a delegada Ana Silvia hoje, né? E a gente olhar para essas que a gente encontra ainda nas delegacias ali, talvez como CETISP, ou ainda nem tenham se aposentado, mas que tenham passado por essa trilha, é importante pra gente lembrar que a gente tá aqui por uma trilha que foi feita e por uma escolha própria. Ninguém nos foi buscar em casa, né? Mas a gente teve um caminho que a gente podia chegar. E vamos deixar, quem sabe, pra alguém, né? E vamos deixar pra alguém que seja homem, que seja mulher, que seja trans. A gente não tem ainda aqui na Polícia Civil uma mulher delegada trans, né? Mas a gente já tem em outros estados.
E isso é tabu hoje. Ainda é. Né? Até que assuma alguém. Até que assuma alguém Abre a trilha. como um dia uma mulher na polícia foi tabu. Exato. É a questão, o que a gente sempre pontua, é mostrar competência, né? Não vai ser o teu gênero, não vai ser nada que vai definir o que é o teu trabalho. Se tu trabalha bem, se tu tem a competência pra fazer aquilo ali, tem que ser respeitado, né? Tem que ser valorizado todo aquele esforço. Sim. E a gente, né, precisa vir construindo isso cada vez mais. A gente sabe, melhorou muito de 50 anos, 60 anos pra cá, mas ainda há muito que evoluir, né? E eu acho legal essa questão de, né, como foi pontuado agora, a gente ter referências, ter inspirações. Né? Não tem como a gente falar de mulher policial sem mencionar a doutora Lúcia, né? Exatamente. Ela é inspiração, Pioneira. ela é tudo, né? E começou tudo, né? Ela foi a primeira delegada? Da área da mulher, assim, né? Ela foi superintendente, ela foi secretária, que hoje é delegado geral, né? Antes era superintendente da Polícia Civil, né? Então ela abriu. Ela foi subindo esses degraus para que hoje eu tive o outras prazer pessoas de trabalhar com ela como secretária, eu lá no RH, só que daí eu trabalhava lá na folha de pagamento, né? E eu via como aquela força daquela mulher, sabe? Na hora que ela chegava das reuniões, que na época quase não acompanhava, mas pouco que eu participei, assim, aquela força de mulher, assim. Pra mim, eu acho ela, assim, tem várias mulheres admiráveis, mas assim, que a gente lembre protagonismo. Mesmo. Isso, Protagonismo dela, né? Isso, exatamente. A doutora Esther, quando esteve na Delegacia Geral Adjunta, ela passou a vida inteira na delegacia, né? Então, se tornou delegada geral adjunta, hoje volta para uma delegacia, está atuando na Delegacia da Mulher, né? E não consegue ir embora, gosta daquilo, trabalha porque gosta, né? Porque é apaixonada. A gente vê isso, né? A gente sente o paixão dessa paixão, né? Tem a delegada Luciana, que foi diretora geral na época que a secretaria era um colegiado, né? Ela foi diretora geral, né? O que hoje representa ser secretária adjunto, né? Digamos, se a gente for fazer um paralelo. Então, assim, são mulheres, tem mulheres que vários cargos que abriram isso, a trilha. A Cláudia falou, né, antes a gente não estava gravando sobre a Clarice, né? A Clarice, psicóloga policial, que inaugurou o setor de gestão de pessoas na Polícia Civil quando não existia uma gerência para isso, não existia nada, organizou os primeiros processos para que a gente tivesse o cuidado dentro da instituição para os nossos policiais, né? E eu me lembro que a minha decisão por ser delegada, que eu tinha um estigma a respeito da profissão, tanto é que fiz para escrevente, porque eu não queria nada a ver muito com polícia. E aí, quando eu vi que o escrevente realmente fazia mais uma parte administrativa na delegacia, mas nem só isso, né? Foi quando eu conheci a delegada Ana Mota, né? A Ana Mota foi, assim, uma grande inspiração, que porque ainda tá trabalhando, tá ativa, e é uma pessoa de um coração imenso, quem a conhece sabe, mas que também trabalhou na DEI, que trabalhou no interior, trabalhou em várias unidades, tem uma história, assim, de também ter aberto muitos caminhos, muitas trilhas, né? É muito importante a gente reconhecer, né, cada nome e pensar que muito provavelmente não, cada uma de vocês também serve de inspiração para alguém, né? Então, para aquelas que hoje estão prestando concurso, ou seja, para uma criancinha, ou seja, para alguém que já está dentro da instituição, pensar, eu fui atendida pela Ana Lúcia, ou a delegada Ana Silvia, a Claudinha daquele tempo. Então, assim, a gente serve de inspiração para outras mulheres e é muito importante isso. Como a gente vinha conversando, 8 de março, né, o mês da mulher, ele é um mês sim de celebrar, de parabenizar, mas muito mais de a gente reconhecer, olhar para trás, né, e pensar, lembrar de tudo que as mulheres já passaram para alcançar os seus lugares hoje em dia. Não esquecer isso, não ter esquecer. Consciência. Exato, e ter consciência, saber que ainda há muito o que enfrentar, né, mas que as mulheres conseguem ocupar os seus espaços, né, então a gente fala, mais do que abrir portas, é garantir que elas permaneçam abertas, né. Eu vou dizer que eu tenho, quando lá na DEI, que a maioria são jovens, né? Eu só tenho outro lá de velhinho. Eu olho para as meninas lá, eu tenho orgulho delas, assim, sabe? Tanto quem tá no cartório, como quem tá na investigação. Tudo umas meninas, eu tenho orgulho daquilo ali. E é como a Ana falou, elas estão vindo mais fortes. Porque além do coletivo, tem a parte de equipamento. Hoje é pistola, hoje é colete, realmente. Hoje do computador tem a tecnologia, sabe? Então aquilo ali também dá força para elas. Eu tenho o maior orgulho delas. Elas olham pra mim e eu vejo assim, elas chamam de tia Claudinha. A tia Claudinha.
A tia Claudinha, e tu olha pra elas assim com essa sensação, né, de, é o futuro, né? E vem mais aí. E eu vou dizer assim, estávamos falando de mulheres que entraram, uma das mulheres que eu aprendi muito, que ficou muito marcada na minha carreira pela competência de atendimento, é a Ana. A Ana, durante todos esses anos que ela esteve na frente do antigo RH, né? Ela tem alguma dúvida, liga para Ana. Referente à gestão de pessoas. A gente vai me fazer chorar. Era licença prêmio, era triênio, era férias, era ajuda de custo, era aquela saúde ocupacional. Saúde, não, aquele quando se machucava. Auxílio saúde. Liga pra Ana. A Ana dá conta, a Ana resolve. Ana, assim, era a Ana. E o dia que eu tava, tu já tinha voltado, não, tu não tinha saído ainda. Eu lembro até hoje que eu disse pra ela, eu acho que eu vou voltar pelo CETIS. Se tu não tiver lugar pra ir, vem trabalhar comigo. Aí eu disse, já puxa, já prende, ninguém pega que é minha. Eu fiquei toda orgulhosa quando ela falou, mas eu preferi ir pra DEIC, que é mais a minha... Cada um, né, o CETISP dá essa oportunidade pra gente, de a gente meio que dar uma escolhida no que a gente gosta de fazer, né? Então, mas a gente não deixa de dar uma pescadinha, né? Claro. Aquelas bons peixão assim, aí a gente quer trazer, né? Eu fiz a mesma coisa. Obrigada. Eu fiz a mesma coisa. Quando eu estive no RH, a primeira coisa, quando eu soube que a Ana tava pipocando, eu falei, vem pra cá, vem pra cá. Foi, ela queria me pescar também. Imagina. Ela queria me pescar. Assim. Porque justamente sabia que né, trabalharia com pessoas, que foi o que você trabalhou a vida inteira e com muita maestria, né? Eu tenho muito amor pelo RH, né? A minha trajetória. Então, eu sou suspeita de falar de RH, porque eu amo o serviço, o trabalho que o RH presta para os policiais, né? Então, vamos falar. Cada um tem o seu amor na sua área. Exato. E como é bom ser reconhecido, assim, né? Eu acho que nesses momentos que deve olhar pra trás e falar assim, nossa, valeu muito a pena. Valeu muito a pena, né? Tudo que foi passado até aqui, tudo que foi trabalhado. Valeu a pena escutar isso da minha colega, né? E da Ana Silva, que eu chamo de Ana Silva, peço licença aqui, né? Porque eu sinto essa proximidade com ela, né? E outras colegas também, não de ser doutora, né, ou delegada, não, eu sinto a proximidade de te chamar de Ana Silva, porque você é colega, tá? Então eu fico muito feliz de escutar isso de vocês. Que bom. E hoje, vocês estando aqui nessa mesa falando, representando, né, principalmente nessa data que a gente tem nesse mês, eu acredito que tem essa sensação também de dever cumprido, né, de pensar assim, nossa, que bacana, onde a gente chegou, onde a gente está. E se vocês pudessem hoje deixar uma mensagem para a futura geração de policiais civis, o que vocês, de mulheres policiais civis, o que vocês esperariam delas na parte de liderança também? Delegada Ana, o que vocês gostaria de passar para elas, né? Assim, a gente falou das delegadas, né? Porque a gente está numa instituição hierárquica e normalmente quem ocupa ou ocupou posições de poder foram delegadas, mas aqui a Ana tem a prova de que não só delegadas, né? E hoje nós temos, né, dentro da Polícia Civil, várias mulheres em gerências, né? Pessoas que trabalharam, inclusive a Maria Luísa no financeiro, por exemplo, trabalhou durante muitos anos nessa área, foi brindada há poucos anos com uma gerência, né? E isso é uma liderança, né? Mas tá lá fazendo o trabalho dela quietinha, e talvez quem esteja usufruindo disso com um serviço de limpeza lá no interior nem sabe que tem uma mulher líder ali dentro da Delegacia Geral fazendo isso, né? Talvez quem tenha o seu depósito de diária em dia não sabe que é a supervisora administrativa ou a operacional da sua delegacia que fez esse trabalho para que você consiga executar, né? Então a liderança, eu sempre gosto de dizer que ela não está só na mão dos delegados, existe uma hierarquia sim na instituição, mas a liderança ela é feita por pessoas que querem fazer acontecer e que motivam as outras a seguirem com elas. E essas lideranças a gente tem nas equipes de investigação, numa equipe de plantão, independente do cargo, né? Então, diante de uma injustiça,
que seja contra um policial mesmo, ou que seja contra um cidadão, a liderança ela é fundamental e não importa se ela é de homem ou se ela é de mulher. A gente precisa que essa força que fez cada uma de nós vir para a Polícia Civil seja relembrada todos os dias para que a gente continue atuando em posições de liderança diante dos valores que a gente prega e acredita, né? Perfeito. Vocês também acham? Concordo. E assim, eu acho que as mulheres têm que vir com confiança, como eu já falei, eu acho elas muito mais empoderadas hoje, né? Venham com confiança, venham ser líderes, venham comandar, porque o mundo é das mulheres. Eu só desejo que as mulheres que entrem agora na instituição honrem a Polícia Civil, como as outras mulheres das outras forças de segurança honram, né? Levem sempre o nome da Polícia Civil, trabalhem para isso, que não usem a Polícia Civil, o concurso, como trampolim. Venham com a vontade de ser policial civil, que esse é o primeiro passo. Pra tudo, né? A vontade de fazer acontecer. Quando isso qualquer pessoa botou na cabeça que vai fazer dar certo, vai fazer dar certo, né? Então, eu acho que é muito a confiança que nós temos que ter em nós mesmos, né? Então, tem que ter amor. Amor pela Polícia Civil. Já é um primeiro passo. E a gente sabe, né? Quem entra, o pessoal fala, às vezes aposenta, mas fala, não, eu vou pro CETISP, eu vou porque não consegue largar, né? Consegue largar o osso. Eu largo o osso. E se tiver que largar, que tenha também, assuma que ela não é só policial, né? Que ela pode largar, Exatamente. Pode ir embora, pode tocar outros projetos, né? Feliz, né? Sim. Feliz. Se voltar, se for para outro projeto. Não pode ser um fardo. Não, nunca, pode né? ser. A partir do momento que se torna um fardo, aí sim, né? As Exatamente. coisas começam a desandar. Mas tendo amor pelo que faz, eu acho que tudo flui, Pra né? mim não é Isso. fardo, eu amo trabalhar. Eu amo Tá nessa vivência, vida. nesse dia a dia. Gosto. Bom, meninas, eu gostaria muito de agradecer a cada uma de vocês por terem disponibilizado um pouquinho dos seus dias, que a gente sabe que é corrido, que são várias funções, para estarem aqui, conversarem com a gente sobre esse tema que é tão sensível, que é tão importante e que precisa ser debatido, né? Que a gente precisa relembrar, e parabenizar cada uma de vocês por tudo que vocês alcançaram, construíram até aqui, e que é reconhecido e merece ser cada vez mais reconhecido. Obrigada. Gratidão pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade, pela lembrança. Ah, imagina. Fiquei muito feliz e ainda tá do lado de duas pessoas que eu adoro, amo. Então, foi muito bom. É muito bom a gente relembrar sempre e mostrar a força que existe dentro da Polícia Civil, que ela é construída também por mulheres, né? E que as mulheres ocupem cada vez mais os seus lugares de liderança, os seus lugares dentro de onde elas quiserem. Então, muito obrigada mais uma vez, agradeço vocês. E a gente encerra aqui o nosso primeiro episódio do podcast de Simpol SC e aguardamos vocês para os próximos.